Olá, nonos anos! Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos retomar nossos estudos depois dessa semana de recesso. Vamos continuar com a apostila universitário número 2, na página 35, e o conteúdo é átomos, moléculas e elementos. Nós já vimos uma introdução sobre isso esse ano, então nós vamos continuar. Fica mais fácil para vocês esse conteúdo. No aquecer, observando o mundo que nos cerca, percebemos que estamos rodeados por uma enorme variedade de matéria. Observe a imagem a seguir e escreva alguns exemplos de matéria existentes no ambiente. Então, vamos lá. Vocês vão olhar a imagem aqui a seguir e vão escrever para mim alguns exemplos de matéria existentes no ambiente. E no pensando nisso, os exemplos escritos acima por você ocupam lugar no espaço? Justifique. Sim, eles ocupam. Por quê? Não, eles não ocupam. Por quê? E vamos lá no mãos à obra. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa é matéria. Uma cadeira é matéria, um prato é matéria, nós somos matéria, um lápis, uma caneta, tá? Massa é daquilo que a matéria é formada, isto é, a quantidade de matéria que ocupa um corpo. O espaço que a massa de um corpo ocupa é chamado volume. Um lápis, por exemplo, tem certa quantidade de madeira, de grafite e de tinta, que corresponde à sua massa, que ocupa um lugar dentro do seu estojo, que é o seu volume. Toda a matéria é formada de minúsculas partículas de massa, os átomos, fato que já era anunciado por filósofos gregos que viveram há 2000 anos. Então, aqui nós temos exemplo da água, tá? Que é H2O, molécula da água. Então, quantos átomos tem aqui nessa molécula da água? Ó, o oxigênio e hidrogênio. Então, nós temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? A matéria que existe na natureza é consequência da capacidade dos átomos de ficarem unidos. Essas associações dos átomos são chamadas ligações químicas, que requerem energia. Tais ligações podem ocorrer de formas diferentes, porém umas são mais firmes ou estáveis que outras. Quando os átomos permanecem ligados, formam um agrupamento chamado de molécula. Então, aqui, nesse exemplo da água, nós vimos que os átomos de oxigênio e hidrogênio, eles permanecem ligados, unidos, formando a molécula da água. Então, quando os átomos ficam ligados, eles formam uma molécula. Nesse caso, molécula da água. Então, ó, que foi o que eu acabei de falar aqui, essa frase. Entenderam? Continuando na página 37. Propriedades gerais da matéria. A matéria tem algumas propriedades, tá? São encontradas em todos os materiais, mas não conseguimos, por meio delas, distinguir uma matéria da outra. Então, quais são essas propriedades? A primeira é massa, que é a quantidade de matéria que existe no corpo. 1 quilo de chumbo possui a mesma massa que 1 quilo de algodão, tá? Depois, extensão, capacidade da matéria ocupar um certo espaço, o seu volume, que é medida indireta de sua extensão. Impenetrabilidade, corpos diferentes não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade, submetida a pressões, a matéria é capaz de ter seu volume reduzido. Elasticidade, terminada a pressão exercida sobre um corpo, a matéria da qual ele é formada readquire o volume original. Divisibilidade, possibilidade de quebrarmos a matéria em pedaços cada vez menores, sem que ela perca suas características e propriedades específicas, tá? E aí, vamos para os elementos químicos. Existem dezenas de átomos naturais, pelo menos 90, além de alguns poucos artificiais. Cada um deles representa um elemento químico diferente, tá? E aí, nós vamos entrar na tabela periódica, que nós já vimos uma tabela periódica, tá? Que é onde estão todos os elementos químicos. Exceto o hidrogênio, ele e o hélio são os elementos mais comuns. Os elementos químicos são separados em 3 grupos, segundo suas propriedades físicas e químicas. Então, aqui estão os 3 grupos e alguns exemplos. Metais, ferro, ouro, prata, chumbo, mercúrio. Há metais ou não metais, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Gases nobres, hélio, neônio, argônio, etc. Vamos falar, então, um pouquinho mais sobre esses elementos químicos.
Os metais compreendem quase 80% dos elementos químicos e geralmente são sólidos no meio ambiente, além de conduzir muito bem o calor e a corrente elétrica. Os não metais no ambiente podem ser sólidos, líquidos e gasosos e quase sempre são maus condutores de calor e corrente elétrica. E os gases nobres no meio ambiente encontram-se na forma gasosa, tá? Os elementos, isso é importante, gente. Os elementos químicos são representados por símbolos, geralmente pela inicial maiúscula do seu nome em latim, às vezes seguida de outras letras. Então, plumbum é o nome do chumbo e seu símbolo é Pb. Aurum, em latim, significa ouro, representado por Au. Argentum é a prata, simbolizada por Ag. Os símbolos dos elementos químicos são universais e, por isso, podemos reconhecê-los independentemente do idioma no qual estudamos e escrevemos sobre o assunto. Então, aqui, alguns exemplos de alguns símbolos dos elementos. Hidrogênio, o símbolo é H. Carbono, C. Oxigênio, O. Nitrogênio, N. Cálcio, Ca. Cloro, Cl. Sódio, Na. Enxofre, S. Importante saber e guardar, tá? Quando o símbolo tem uma letra só, ele é maiúsculo. Quando o símbolo tem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, certo? Então, essa semana é esse o conteúdo. E quais são os exercícios que vocês irão fazer? Vão fazer o exercício 1, o exercício 5, 6, 7, 8 e o exercício 10, tá? Semana que vem eu vou passar a correção desses exercícios e vou dar mais alguns de revisão sobre elementos químicos, certo? Então, façam, não deixem acumular as atividades, tá? Até semana que vem, fiquem com Deus.